Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Rosana Jatobá. Estou aqui no Festival Inova Klabin em Casa, onde a inovação em mobilidade também está presente. O nosso próximo convidado tem mais de 20 anos de experiência na indústria automotiva. Na Toyota, ele liderou equipes de marketing e vendas até começar um novo desafio em 2019. O desafio de desenvolver uma nova área na empresa, a área de mobilidade. Eu converso agora com o diretor de mobilidade e transformação de negócios da Toyota na América Latina e no Caribe, Roger Armelini. Oi, Roger, tudo bem? Que prazer recebê-lo aqui no nosso festival. Tudo bem, Rosana? Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Roger, quando a gente fala em mobilidade urbana, o que vem à mente é o fluxo de veículos na cidade. Mas é um conceito que vai muito além, né? É isso aí. Mobilidade, pelo menos para a Toyota, vai muito além do carro, né? A gente considera a mobilidade tudo aquilo que faz com que as pessoas consigam se movimentar dentro de casa, fora de casa, que consigam chegar até onde elas desejam, né? A mobilidade está atrelada à felicidade das pessoas. É nisso que a Toyota acredita e é com esse conceito que a gente desenvolve as nossas estratégias de mobilidade, não só para o Brasil, América Latina, mas para todo mundo. A gente nota que aqui no Brasil a gente está bem longe de atingir um patamar assim aceitável em termos de mobilidade urbana, né? As pessoas perdem muito tempo no trânsito, nos deslocamentos, isso resulta em péssima qualidade de vida, né? Saúde mental, saúde física. Como você, que é um especialista na área, avalia esse cenário? Sem dúvida, nós temos nossos desafios aqui, né? Como país, como América Latina, e a gente tem que superar. Esses desafios começam até pelas características do nosso próprio país, né? Dimensões continentais, com muita concentração de pessoas em áreas metropolitanas, o que complica ainda mais a questão da mobilidade planejada. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar isso de uma maneira bastante rápida, à medida que as novas tecnologias elas são desenvolvidas de uma forma bastante promissora, bastante rápida, e com certeza a gente tem boas experiências de fora do país também para trazer aqui para o Brasil, para a América Latina, e isso pode ajudar a acelerar esse processo de desenvolvimento da mobilidade urbana e da mobilidade em geral aqui para o nosso país. Então, compartilha com a gente algumas dessas experiências que, inclusive, já estão sendo adotadas e que já estão fazendo diferença aqui entre nós. Rosana, a Toyota tem desenvolvido uma série de soluções, né? Já começou há muito tempo, a Toyota já se posiciona, né, como uma empresa de serviços de mobilidade, não somente como uma montadora de veículos. Então, é nisso que a gente acredita e investe já há um bom tempo. Então, só para a gente ter uma ideia, grande parte do nosso desenvolvimento de R&D, por exemplo, né, do investimento de R&D, hoje em dia ele vai para o desenvolvimento de novos materiais, desenvolvimento de soluções de mobilidade para pessoas com deficiência. Então, a gente está falando aqui de exoesqueleto, a gente está falando de dispositivos de mobilidade indoor para ajudar pessoas dentro das suas casas, né? Isso, claro, tem muito a ver com a cultura japonesa, uma sociedade que já tem um nível de envelhecimento bastante alto comparado ao nosso, então eles se preocupam muito com essa questão das pessoas idosas. Em algum momento isso vai acontecer aqui na América Latina também, né? A média de idade da nossa população já está crescendo de forma até acelerada. Isso faz com que a gente tenha que pensar cada vez mais em como essas pessoas vão conseguir se movimentar sozinhas, né, sem depender de outras pessoas dentro das suas casas, ou para ir da sua casa até um consultório médico, por exemplo, para visitar um parente. Então, a Toyota se preocupa muito com isso e desenvolve muita tecnologia em relação a isso. E muitas dessas novidades, que a gente pensa até que são coisas do futuro, já estão disponíveis ou vão estar disponíveis num curto espaço de tempo para alguns países, começando com o Japão, depois se espalhando para todo o mundo. E com certeza vão chegar aqui para a gente também. Bem, e a gente nota nesse cenário todo global que cada país tem as suas características. Trazendo a nossa análise para o Brasil, o que é que você define como prioritário? O que, na sua avaliação, é desafiador aqui? Olha, o caso do Brasil é bastante interessante, né? Eu coloco também o Brasil dentro do contexto da América Latina, em que a gente passa por um momento em que o nosso mercado ele passa por um processo de mobilização, processo de mobilidade, de aumento da disponibilidade de opções de mobilidade, ao mesmo tempo pelo qual ele passa por um processo ainda de motorização, né? Ou seja,
mercados, se comparado a mercados mais desenvolvidos, ele ainda tem um espaço enorme, né, para a utilização do veículo automotor, por exemplo, né, o veículo de transporte individual. Mas, ao mesmo tempo, isso vai acontecer junto com o aparecimento ou oferecimento de novas possibilidades de mobilidade, né, como serviços de compartilhamento de veículo, mobilidade que a gente chama de last mile, né, a gente passou, não tão, né, parece já que faz um tempão, mas não faz tanto tempo assim, pela aquela explosão dos patinetes elétricos, né, das bikes, de etc. Então, tudo isso acontece aqui no Brasil, na América Latina, de forma paralela, diferente um pouquinho do que aconteceu nos países um pouco mais desenvolvidos, em que primeiro houve a motorização, né, o número de veículos per capita chegou a quase 1 para 1, né, um veículo para cada habitante do país. Aqui no Brasil, a gente não chega a 2 veículos por habitante do país, então a gente vai ver esse cenário acontecendo, o que é muito interessante. Isso vai fazer com que a gente tenha outras opções de mobilidade também, né? Opções de compartilhamento de veículo, opções de compartilhamento de bicicletas, opções de integração multimodal, que é para onde eu acredito que a gente deva seguir, né? Um país como o Brasil, com dimensões continentais, não vai conseguir resolver os problemas todos de mobilidade com uma única solução, né? Então, precisa partir para essa diversificação e atentar para as diferentes características do Brasil dentro do próprio país. Então, uma solução que talvez funcione para São Paulo, a mesma que funcione, sei lá, para o interior do país, ou para o sul, ou para o nordeste, e é nisso que a gente pensa. Então, tentar trazer soluções que efetivamente atendam a necessidade do nosso cliente de uma forma local. Agora, em que medida o aspecto cultural serve, de alguma maneira, como inibidor desse processo de inovação? Você fala de compartilhamento de veículos. Você acha que o brasileiro ele tem uma certa tendência a rejeitar esse tipo de solução? Você está rindo, né, Roger? Eu tô, porque é uma pergunta recorrente, Rosana. E não é só no Brasil, não. Isso, de uma mesma forma que às vezes parece estranho compartilhar uma coisa que a gente tem um sentimento de posse tão forte, né, como é o nosso carro, né? A gente é uma geração que cresceu com esse sentimento de posse. Sim. Mas a nova geração é muito diferente, né? A nova geração já não tem mais esse sentimento de posse. Eles já nasceram mundo em que eles não têm a posse do filme, a posse do CD, da música, eles compartilham música, eles compartilham filme, eles compartilham informação. E a mesma tendência acontece também para o automóvel, né? Tentando relativizar isso, a gente tem, por um lado, essa característica da nossa geração, mas as novas gerações já vão quebrando essas barreiras. E, por outro lado, também, o que ajuda e não inibe, aqui no caso do Brasil, é que o brasileiro é ávido por tecnologia e por inovação. Aqui no Brasil, a gente tem altos índices de aceitação de novas tecnologias e novos serviços, diferentes até, em alguns aspectos, superiores aos Estados Unidos e Europa. Então, o nosso povo, a nossa característica cultural, também ela é muito receptiva para novidades. Isso faz com que novos serviços de mobilidade, compartilhamento, opções de transporte tenham uma aceitação também um pouco mais acelerada. Agora, como inibidor, efetivamente, eu acredito que ainda a nossa infraestrutura precisa evoluir bastante, né? Um dos conceitos principais da mobilidade do futuro é a integração entre os meios de transporte e as cidades. Então, isso tenha que haver uma contrapartida, né? Tem que haver um investimento muito grande, obviamente, das empresas em trazer as tecnologias, em desenvolver tecnologias de conectividade, de mobilidade, mas a contrapartida tem que ser a preparação estrutural das empresas, das cidades, né? A infraestrutura está preparada para receber essas novas tecnologias, né? Seja de veículos autônomos, seja de conectividade através de 5G, tudo isso tem que estar muito bem preparado para que essas tecnologias sejam aplicadas da melhor forma possível. Essa é uma responsabilidade exclusiva do poder público munir de infraestrutura ou me parece que é algo compartilhado em que todos os players, os agentes ali, cada um assume uma parte desse cenário? Sem dúvida nenhuma. A gente não pode jogar toda a responsabilidade também para o poder público, né? Acho que as empresas têm a sua responsabilidade em colaborar com a questão da infraestrutura, parcerias público-privadas, tudo isso é muito importante para a gente ajudar juntos, né, a construir essa infraestrutura. Ou até acelerar a preparação dessa infraestrutura, que vai ser benéfica para todo mundo, né? Acho que a gente tem uma participação e uma responsabilidade
social por esse lado também, de acelerar esse processo todo. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Quinto, né, que é uma marca criada pela Toyota, exatamente com esse objetivo de oferecer soluções para a mobilidade, né, Roger? De que maneira vocês estão conseguindo avançar aqui no Brasil? O que já dá para apontar com resultados interessantes? Traz para a gente a sua experiência na Quinto. Legal. A Quinto um dos pilares fundamentais dessa transformação da Toyota numa empresa de serviço de mobilidade. Rosana. A Quinto é uma marca global que a Toyota criou. Até é interessante aqui a gente investir alguns segundos para explicar de onde vem esse nome Quinto, né? Esse nome vem da expressão oriental de Quinto que é uma nuvem, faz parte de uma lenda, é uma nuvem que transporta um Deus de forma rápida e eficiente quando ele precisa, né? Então, isso inspira o conceito por trás da Quinto, que é prover mobilidade sustentável e on demand, de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Então, é com esse espírito que a gente traz a Quinto aqui para o Brasil, uma marca que já está presente em 33 países, com vários tipos de serviços. A gente estabeleceu a Quinto aqui no Brasil, né, como uma empresa propriamente dita, uma empresa do Grupo Toyota aqui no Brasil. Ela começou a operar oficialmente em julho do ano passado, e a gente oferece aqui no Brasil 2 serviços, talvez os mais importantes aí do nosso portfólio global. O primeiro deles é o Quinto Share, que é o nosso serviço de compartilhamento de veículo, é aluguel de veículo via aplicativo, uma experiência 100% digital, baseada, né, no nível de excelência de atendimento e excelência de serviço da nossa rede de concessionárias Toyota. Então, basicamente, qualquer pessoa pode se cadastrar no nosso aplicativo Quinto Share e alugar um carro da Toyota ou da Lexus nas concessionárias Toyota participantes, né, que estão mais atingindo aí todas as cidades do Brasil. A gente está em plena expansão desse serviço. Então, cada concessionária passa a ser um ponto de mobilidade, um hub de mobilidade, né, que permite os clientes utilizarem, e até para pessoas que nunca tiveram contato com a Toyota, pode experimentar o carro, pode alugar, pode usar um carro diferente no final de semana, por exemplo, né, isso também dessa evolução cultural que passa aqui no Brasil. Então, eu tenho um carro pequeno para me locomover durante a semana na cidade, e eu tenho no final de semana, por exemplo, um veículo de 7 lugares, mais SUV de 7 lugares, para levar minha família a passear. Então, é esse tipo de mobilidade que a gente oferece com o Quinto Share. E o segundo serviço é um serviço voltado para o cliente corporativo, que a gente chama de Quinto One, que é o serviço de gestão de frota corporativa, né, que também é um processo pelo qual o nosso mercado passa. Cada vez mais as empresas aqui no Brasil passam a contar com terceirização de frota, né, porque elas entendem cada vez mais que elas precisam investir o seu capital no seu core business, no seu negócio principal, e deixar o negócio de gestão de frota com empresas especializadas, que têm esse enfoque de redução de custo, de aumento de eficiência, como é a Quinto, por exemplo. Eu posso fazer a metáfora do quadro. Você precisa de um prego e um furo, e não da furadeira. É por aí, né? Exatamente, exatamente. Então, que as empresas, e isso passa, o Brasil passa por esse momento, né? Ele também outros países mais desenvolvidos já passaram por esse momento. Tem países em que, europeus, por exemplo, Inglaterra, em que a terceirização de frota chega até a quase 80%, né? Então, 80% das empresas com frota têm frotas terceirizadas. Aqui no Brasil, esse número varia um pouquinho, tem algumas fontes que falam em 10%, outras fontes falam em 20%, mas mesmo assim o fato é que existe um campo enorme para a terceirização de frota corporativa no Brasil, o que traz muito benefício por parte da empresa, né? E olha, eu estava lendo recentemente um artigo sobre os benefícios de você, por exemplo, optar por o compartilhamento de veículos. Os custos, né, Roger? No final das contas, você não precisa comprar o veículo, não se responsabiliza pela manutenção dele, e você tem o veículo no momento que você quiser. Eu acho que esse é o conceito da posse para o uso, né? Você deixa de pagar a posse do veículo e todos os custos incorrentes dessa posse para pagar efetivamente pelo uso desse veículo, né? Então, quanto mais você usa, mais você paga, ou quanto menos você usa, menos você paga. É uma forma até mais justa, né, de fazer a monetização desse bem, né, que é o veículo. Agora, Roger, você fala em gestão de frota. E a gente sabe que a eletrificação é um grande vetor hoje, né, de condução nessa jornada pela sustentabilidade. Aqui no Brasil, considerando que a gente tem riqueza de fontes renováveis, a gente tem o etanol, por exemplo,
eletrificar os veículos, né? Optar por um veículo elétrico é a melhor solução? Vamos lá, Rosana. A gente acredita muito no processo de eletrificação, né? À toa que a Toyota é líder mundial no processo de eletrificação. A Toyota foi a primeira empresa, primeira montadora do mundo a oferecer em massa um veículo eletrificado, que foi o Prius, em 1997. Né? A Toyota já vendeu mais de 16 milhões de carros eletrificados em todo o mundo. Então, assim, nós temos esse expertise e temos soluções também desenvolvidas, por exemplo, para o Brasil. Você tocou num ponto muito importante. Poxa, mas a gente tem uma matriz tão sustentável já, que é a questão do etanol, né? O nosso combustível, o etanol. Foi por isso que a Toyota desenvolveu o primeiro carro híbrido flex do mundo, que foi o Corolla. Né? O Corolla trouxe essa proposta de trazer eletrificação, mas não descartar aquilo que o Brasil tem de bom, né? No campo de energia, que é o etanol, que é uma energia que é um combustível extremamente sustentável, né? E seguindo o modelo do Corolla, a gente acabou de lançar o Corolla Cross, SUV também do Corolla, com a mesma motorização híbrida flex. Então, além de a gente trazer a solução da eletrificação, a gente também busca utilizar aquilo que o nosso país ou a nossa região tem de bom, né? E isso dos mundos. E, por outro lado, a Toyota acredita muito no modelo de veículo híbrido para o Brasil e para a América Latina como um modelo, né, sustentável e como um modelo ideal para esse momento que a gente vive de eletrificação aqui na nossa região. Principalmente porque ele é o modelo, ele é a forma de eletrificação que exige menos adaptação de infraestrutura, que a gente acabou de né, que o Brasil ainda tem alguma deficiência ainda em infraestrutura de carregamento de carro elétrico, por exemplo. Né? Os nossos carros híbridos que a gente traz aqui para a região, eles geram energia da bateria sozinhos, não precisa carregar na tomada. Né? Então, o próprio motor a combustão ou a energia cinética da frenagem do carro, por exemplo, ele gera a energia elétrica que carrega a bateria e que faz os motores elétricos funcionarem. Então, ela é, sem dúvida, a solução mais pronta, a solução imediata para acelerar a eletrificação aqui no nosso país. Vocês têm um projeto muito interessante chamado Woven City, que é a cidade do futuro, lá no Japão. Quero saber de você, Roger, de que maneira esse laboratório vivo que vocês criaram aos pés do Fuji dialoga com a questão da mobilidade urbana. Olha, esse é realmente um projeto, no mínimo, inspirador da Toyota. É muito legal poder parte de uma empresa que tem esse tipo de visão, né? Como você falou, é um laboratório vivo, é uma cidade que vai começar com em torno de 600 ou 800 pessoas, e isso vai crescer até umas 2.000 pessoas, mais ou menos, morando nessa cidade. Ela era uma antiga instalação da Toyota, era uma fábrica da Toyota, que a Toyota resolveu transformar nessa cidade do futuro. Essa cidade, ela é toda movida à base de hidrogênio, então, como combustível que a Toyota investe muito também para o futuro, né? O combustível mais sustentável que pode haver, os carros movidos a hidrogênio. Hoje tem o Mirai, né, que é um carro já vendido em alguns mercados movido a hidrogênio, em que a única emissão desse carro é água, né? Ele emite água pelo escapamento. Então, é nisso que a Toyota acredita como efetivamente sustentabilidade para o nosso futuro. E a Woven City, ela vai trazer tudo que tiver de última geração em termos de mobilidade, conectividade e sustentabilidade para uma cidade. Então, a gente está falando, né, como eu mencionei, de dispositivos que vão ajudar a mobilidade indoor de pessoas que têm dificuldade, dispositivos que vão fazer entrega de bens e de compras, etc., dentro da cidade, nas casas, dispositivos que vão fazer o transporte das pessoas, né, de forma curta, média e longa, e também, obviamente, o transporte autônomo, né, e que a Toyota também já tem essa tecnologia disponível e vai aplicar nessa cidade. Então, as pessoas vão poder ir de uma parte a outra da cidade utilizando todos esses tipos diferentes de mobilidade que a Toyota já possui e já desenvolveu. Espero que a nossa próxima entrevista seja lá, tá bom? Não tenha dúvida. O início da construção da cidade se deu há menos de um mês e a gente acredita que até o final desse ano, boa parte dessa cidade já esteja pronta para a utilização. Legal. Tomara que a gente sobre a experiência real do Woven City. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente tantas iniciativas interessantes e eu espero você numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, sucesso para vocês aí no Inova Klabin. Um abraço a todos.
Tchau, tchau. E você continua com a gente, porque o conteúdo do Festival Inova Klabin em Casa está sensacional. E olha, é bom saber que você está aproveitando, eu tenho certeza. Até já!